Todos os dias surgem mentiras, falsificações, fake news, pós-verdade, qualquer nome que você quiser dar, mas se tratam de mentiras sobre a Igreja Católica, sobre o Papa Francisco, os bispos e nesses tempos recentes sobre o Sínodo da Amazônia. E existem pessoas que estão praticamente se especializando em propagar mentiras, distorcer os fatos e confundir o povo de Deus para tirar as pessoas da igreja. E mesmo a igreja trazendo a verdade, mostrando, publicando, falando na internet, as pessoas preferem seguir as mentiras, as teorias conspiratórias sobre a igreja, do que confiar nos bispos e no Papa. Isso é um fato muito triste. Eu quero te mostrar o que o Catecismo da Igreja Católica ensina sobre mentira. E nós vamos ver que boa parte das coisas que estão escritas ali se aplicam ao que nós estamos vendo todos os dias. E eu vou te mostrar algo mais triste ainda. Defensores da igreja ou falsos católicos que se espalham pela internet, que aparecem com seus vídeos como bastiões da verdade, estão sim defendendo a mentira. E eles fazem isso de formas sutis, disfarçadas, o que é próprio do diabo. Porque o diabo, ele é o pai da mentira. É assim que Jesus nos ensina. O diabo, o demônio, é o pai da mentira. E toda vez que alguém mente, distorce ou nos leva à mentira, estes estão servindo ao diabo. E vai ser a primeira vez que eu vou usar o meu canal para apresentar uma crítica aos nossos bispos. Fica até o final, porque vai ser a primeira e talvez a única vez que eu vou apresentar alguma crítica àquilo que os nossos bispos têm feito. Os exemplos mais recentes foram dizer que o Papa Francisco não acredita na divindade de Jesus. Mas também agora, o mais recente de todos, é o senhor Bernardo Kister, que publicou um vídeo chamado Deputados Comunistas Falam no Sínodo. Mas a verdade é que nenhum deputado, nem do PT, nem do PCdoB, nem de lugar nenhum, falou ao sínodo, nem aos bispos sinodais. E quando aparece o desmentido, o que o Bernardo Kister diz? Ele acredita nos deputados petistas comunistas. Cardeal Rumes, Dom Pedro Barreto, os senhores estão mentindo, mentindo. Os senhores estão se comportando, no meu entender, como conspiradores. Neste caso, me desculpe, eu prefiro acreditar nos petistas. Que absurdo! Ele prefere acreditar em deputados petistas e comunistas do que nos bispos da igreja? E muita gente tem acreditado muito mais nestes gurus de internet, influenciadores e falsos católicos, do que nos bispos. O que nos leva a crer que estas pessoas perderam a confiança no mandato de Jesus Cristo aos apóstolos e aos seus sucessores. E também perderam a confiança na promessa de Jesus de que as portas do inferno nunca prevalecerão contra a sua igreja. E depois o Bernardo Kister vai perguntar no seu vídeo também por que os bispos ficam cortando o caminho e desviando para dar entrevistas. E mandando pessoas e jornalistas para o desvio para que eles não peguem vocês na rua e os entrevistem. Vocês estão querendo fazer quem de trouxa? A verdade é que o Bernardo Kister foi ao sínodo, está lá credenciado para acessar a sala de imprensas e não tem coragem nem mesmo de pedir o microfone para questionar e perguntar os bispos. Este canal aqui, ínfimo, pequeno, conseguiu entrevistar um bispo sinodal. Eu consegui entrevista com um bispo. Agora o Bernardo, tão defensor do bastião da verdade e da igreja, não consegue uma mísera pergunta na sala de imprensa do Vaticano para o sínodo. Não consegue nenhum bispo parar por 30 segundos e responder qualquer questionamento que ele tem. Nenhum dos mais de 150 bispos ali presentes levam um mínimo a sério aquilo que o Bernardo Kister fala. Por isso eles desviam o caminho, por isso eles não conversam com ele, porque ele não está em unidade com a igreja. E é triste ver pessoas seguirem gente como Bernardo Kister, Olavo de Carvalho, o tal professor Emílio e até padres que foram excomungados e demitidos da sua função no clero.
O Catecismo da Igreja Católica nos ensina sobre a mentira da seguinte forma, e presta muita atenção nestes detalhes, porque o pecado da mentira é muito grave. No parágrafo 2482, nos seguintes e nos anteriores, a Igreja fala sobre a verdade e também sobre o pecado da mentira. E diz o seguinte: a mentira consiste em dizer o que é falso com a intenção de enganar. O Senhor denuncia na mentira uma obra diabólica. Vós tendes por pai o diabo, nele não há verdade. Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Isso está em João capítulo 8, versículo 44. Ter a intenção de enganar. Quando nós vemos um título do Bernardo Kister, mesmo que ele diga que aquilo é puro clickbait, é só para atrair o clique e a atenção das pessoas, ele teve a intenção de enganar. Ele teve a intenção de mentir para que as pessoas acessassem o seu vídeo e acessassem mais mentiras, que elas fossem enganadas com a pretensa intenção de falar a verdade, mas o que ele fala é levar a mentira para as pessoas. No 2483 segue: mentir é falar ou agir contrariamente à verdade para induzir ao erro. Induzir as pessoas ao erro também é pecado, é mentira. 2484. A gravidade da mentira mede-se pela natureza da verdade que ela deforma. Deformar a igreja com mentiras, isto é um pecado gravíssimo. Basta nós pensarmos na lógica. Se deforma a verdade que a igreja anuncia, esta é uma mentira gravíssima, um pecado mortal. E o catecismo continua: o propósito deliberado de induzir o próximo em erro por meio de afirmação contrárias à verdade constitui uma falta contra a justiça, contra a caridade. A culpabilidade é maior quando a intenção de enganar pode ter consequências funestas para aqueles que são desviados da verdade. Quanta gente tem sido desviada da verdade da igreja, são levadas a não confiar no Papa Francisco e nos bispos por causa destas mentiras, destas distorções, destas teorias conspiratórias, que só levam as pessoas a se afastar da igreja e não confiar mais no mandato apostólico e na missão dos nossos pastores como guias, como quem governa e santifica o povo de Deus. 2486, no Catecismo da Igreja Católica diz: a mentira contém em germe a divisão dos espíritos e todos os males que a mesma suscita. A divisão, a mentira leva à divisão e em máxima circunstância ao cisma. E o cisma é romper com a unidade da igreja. Outra divisão é a heresia. Acreditar que se pode viver sem as verdades da fé que a igreja anuncia. E quem sustenta estas verdades e a tradição é o Papa, o sucessor de Pedro, no momento agora o Papa Francisco, e os sucessores dos apóstolos, os nossos bispos. O mais triste de tudo isso é ver que muitos católicos seguem as mentiras e os mentirosos, os conspiradores e aqueles que deturpam a realidade para confundir o povo de Deus e parecer que são bastiões, defensores cavaleiros da justiça e da verdade. E muita gente segue estas pessoas, acredita mais nestas pessoas do que nos bispos e na igreja. Se nós olharmos simplesmente os números das redes sociais, e aqui fica uma reflexão para você, católico, que segue estes canais, mas não segue os canais e os caminhos que a igreja oferece de informação, de confiança sobre o que é de fato a verdade. E se você, quando vê a publicação da igreja, já não confia mais naquilo que você encontrou, você se deixou perder. Uma análise bem simples e objetiva. O site do Vatican News no YouTube tem, em média, 640 mil visualizações por mês. A mesma coisa para o Vatican News em português, para quem disser que não entende outras línguas. Existe o Vatican News com tradução simultânea, tem em média 500 mil visualizações por mês.
E o Bernardo Kister, que é o exemplo que nós estamos usando aqui, 3,5 milhões de visualizações. Sem falar no seu número de seguidores, que é infinitamente maior do que os meios de comunicação da igreja. Mais católicos acreditam e assistem o Bernardo Kister do que assistem e confiam na igreja. Isso é um absurdo. E se nós levarmos aí para outras redes sociais, como o próprio Twitter, que é bastante usado para difundir informações, poucas pessoas seguem o Vatican News em português, que passou a 57 mil seguidores, mas o Bernardo Kister tem quase 300 mil seguidores. E se nós compararmos depois com o Facebook e o alcance das publicações de cada um, nós vamos ver que muita gente tem seguido gurus e não a igreja. Tem seguido falsos católicos que deturpam a verdade e a realidade com intenções que nós não sabemos quais são, mas não são a verdadeira intenção da igreja. O processo da mentira, ele é muito simples. Primeiro, se conta a mentira, distorce, falsifica até mesmo as falas do Papa, tudo que a igreja ensina. E eles fabricam estas falsas verdades e até criam teorias fantásticas para justificar as suas mentiras. E depois eles querem garantir a máxima repercussão. Quando eles conseguem a máxima repercussão e o máximo alcance das suas mentiras, eles percebem que o estrago já foi feito. E aí, quando a igreja aparece para responder, dar a justificativa e apresentar a verdade, o que eles falam é que aquilo não foi suficiente ou distorcem também a resposta. Porque eles sabem que a resposta institucional demora um pouco mais para ter o alcance e até mesmo ser escrita, produzida e levada a público. Eles aproveitam esse tempo justamente para garantir o máximo de estrago e prejuízo com a mentira, a falsificação, a distorção, a fake news, a pós-verdade, a conspiração que eles criaram. Mas qualquer nome que nós dermos, isto é mentira. E depois recomeçam este ciclo interminável, todos os dias, fabricando mais e mais mentiras e fake news, impossibilitando até mesmo que as pessoas alcancem a verdade. Porque sabem que tem um alcance maior do que as instituições e já conquistaram o coração das pessoas. As pessoas passam a desconfiar da hierarquia da igreja, da instituição igreja, daquilo que foi a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim são levadas ao erro. Como nós percebemos, estes grupos, pessoas como o Bernardo Kister, eles apostam na certeza de que as pessoas não vão verificar as fontes, não vão certificar-se das informações. E se forem as fontes, se verificarem as informações, vão desconfiar destas informações, como ele mesmo fez, dizendo que os bispos mentem, mas quem diz a verdade são os deputados petistas e comunistas. Ora, que absurdo! Como que a igreja mente, mas quem diz a verdade são deputados petistas? Isso chega a ser o cúmulo da enganação e da certeza de que as pessoas hoje confiam mais neles. Eles são cismáticos, eles estão em divisão, romperam com a verdade e não estão com nosso Senhor Jesus Cristo na igreja. E aqui fica talvez a minha única crítica aos bispos, especialmente os bispos no Brasil, mas isso vale para o mundo afora. É preciso excomungar, ter uma atitude, uma ação enérgica contra estes falsos católicos, estes gurus que estão levando muitos fiéis à heresia e ao cisma. Estas pessoas estão guiando o povo de Deus para a mentira e precisam ser repreendidas. Uma atitude enérgica é essencial diante de tantos fatos que comprovam as heresias e o cisma de pessoas que se colocam contra o Papa Francisco, contra o governo da igreja na sucessão dos apóstolos nos nossos bispos. Estas pessoas precisam servir de exemplo, porque elas arrastam milhões e milhões de pessoas para a mentira, como os números das redes sociais provam. E aqueles que não se deixam levar pelas mentiras destes gurus
tem que anunciar e mostrar a verdade que a igreja anuncia, divulgar pessoas, padres, links, canais, redes sociais que anunciam a verdade e estão em comunhão com a Santa Igreja. Eu vou deixar as referências de tudo que eu falei na descrição desse vídeo, compartilha, inscreva-se no canal, mostre esse conteúdo para mais pessoas. Não se deixe enganar e leve a verdade daqueles que estão em unidade com a Igreja e lutam pela verdade sem anunciar mentiras. E eu desconfio que Os Leigos, que o Bernardo Kister tem anunciado, parece que uma rede de informações, vai acabar se tornando uma espécie de associação ou congregação destes que acreditam nestas teorias conspiratórias que ele levanta. E este grupo, sim, é cismático. Antes mesmo que ele torne isso concreto, eu já vejo que é o que vai acontecer. Ele vai criar um grupo de leigos insatisfeitos com a igreja para romper com a unidade que nós temos com o Papa Francisco e com os nossos bispos, para querer confrontar a hierarquia da igreja, a CNBB, os bispos, os sínodos e qualquer coisa que a igreja fale oficialmente. Nós não podemos aceitar esse tipo de organização que queira afrontar a autoridade da igreja. E antes que apareçam pessoas dizendo que o Código de Direito Canônico permite a associação de fiéis, nós temos que destacar aqui alguns cânones do Código de Direito Canônico que diz o seguinte: realmente, os fiéis podem se associar e criar associações, isso é louvado pela autoridade da igreja, mas tem que ser competência da autoridade eclesiástica. E o cânon 301 diz o seguinte: pertence exclusivamente à autoridade eclesiástica competente, ou seja, na maioria dos casos, o bispo da diocese, erigir associações de fiéis que se proponham ensinar a doutrina cristã em nome da igreja, ou promover o culto público, ou que prossigam outros fins por qualquer outro motivo, cuja prossecução pela sua natureza está reservada à mesma autoridade eclesiástica. Ou seja, os fiéis podem criar suas associações, mas sob a autoridade eclesiástica competente. Portanto, se algum grupo se diz uma associação de fiéis por qualquer motivo que seja, que tenha sido criado sem uma autoridade eclesiástica competente autorizando, está agindo de forma irregular e contra, indo ao encontro da autoridade dos bispos e do Papa. Eu vou deixar outros links e referências aqui no canal, links na descrição. Vou deixar também 2 sugestões de vídeos aqui do lado, mas compartilha, inscreva-se no canal e deixa o seu like para que a verdade chegue a mais pessoas.